Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. Meu nome é Ângelo Rega. Hoje vamos falar sobre o nosso software controle orçamental. Portanto, vamos dar aqui uma visão geral daquilo que são as funcionalidades do software, bem como como podem trabalhar com este software. Grande parte de vocês tem conhecimento da ferramenta pela versão de demonstração. Vejo aqui alguns dos nossos clientes também. Mas pronto, o nosso objetivo com este webinar é fazer uma apresentação do software, desde o princípio, basicamente desde a inserção dos pressupostos que têm de base a construção do vosso orçamento e explicar-vos quais as rotinas que devem fazer ao nível já da gestão orçamental e da análise de desvios, nomeadamente com a importação automática dos dados da contabilidade para que vocês possam fazer a análise de desvios. Connosco temos o Rui Alves. O Rui colabora connosco no desenvolvimento de softwares de gestão, o software controle orçamental incluído. É ele que vai fazer a apresentação do software. No final, qualquer questão ou dúvida que tivessem, fazíamos gosto em esclarecer e abriríamos aqui também espaço a algum diálogo, se assim desejassem. Ok? Sem mais demoras, passaria então a palavra ao Rui e no final voltaríamos a falar. Ok, obrigado Ângelo. Olá a todos, boa tarde. Mais um webinar sobre o controle orçamental. E conforme o Ângelo disse, nós vamos aqui passar de uma forma muito rápida, mas muito concisa sobre o que é que são as funcionalidades desta ferramenta, o que é possível fazer com ela. Portanto, o tema é esse mesmo, ou seja, é uma ferramenta de análise que permite trabalhar um orçamento, pronto, e a comparação com os dados mensais. Eu vou já aqui partilhar o meu ecrã. Portanto, eu vou começar aqui com uma versão, com um template de demonstração, de exemplo, já tem alguns dados pré-preenchidos. Aqui de referir que no controle orçamental existe uma barra de ferramentas no topo, que é basicamente a barra de ferramentas que permite abrir, criar um novo orçamento e gravar os dados com que estamos a trabalhar. Este software, ao contrário do Business Planner, do software de projetos de investimento, o Business Planner, o orçamento é só um fecheiro, portanto é um fecheiro apenas, é como se fosse um fecheiro Excel, Word, PowerPoint, é um único fecheiro, que nós chamamos um single file. E no caso do projeto de investimento do Business Planner são mais fecheiros, portanto é uma estrutura mais complexa. Neste caso aqui é só um fecheiro. Referi também que o software é multi-empresa, é multi-orçamento, ou seja, qualquer aplicação, digamos, qualquer orçamento que se possa fazer, ele pode ser feito várias vezes para a mesma empresa, podem ser feitos vários orçamentos para empresas diferentes, portanto não há qualquer limitação da licença que se tem para este software. Em termos de modo de funcionamento, a partir do momento em que se arranca um orçamento, existe esta barra de ferramentas cá no topo, neste topo, que eu estou agora a percorrer, e esta barra de ferramentas é aquela que controla e que onde nós temos acesso aos vários menus do controle orçamental. Na sua essência, a aplicação é muito simples de trabalhar, porque ela segue aquilo que são a base de um orçamento, ou seja, como é que se faz, como é que nós trabalhamos um orçamento? Trabalhamos um orçamento com os inputs previsionais, ou seja, fazendo a orçamentação da nossa exploração, dos gastos, dos proveitos, dos rendimentos, etc. E depois existe uma análise de desvios, o software também tem essa análise de desvios, ou seja, comparando dados que já são os dados atuais, dados reais que venham da contabilidade, a contabilidade já processada, que possam ser integrados aqui até através do importador de dados. E depois tem uma área de análise onde são analisados alguns indicadores, são analisados os desvios, as variações, etc. E isso é aquilo que faz o conceito do Business Planner, portanto, do controle orçamental. Portanto, é uma aplicação que já tem alguns mapas pré-definidos, portanto, ela nós sabemos que muitos orçamentos às vezes têm algumas especificidades de orçamentação, portanto ele aqui não é digamos, é um software válido e foi desenvolvido para ser aplicado a todo o tipo de empresas, portanto não tem essas especificidades de setor ou determinadas
especificidades do próprio negócio. Eu vou começar aqui com a parte dos inputs gerais, que é este primeiro menu. Este orçamento chama-se Demo, portanto é de uma empresa, da empresa Demo, é aqui que eu coloco o nome da empresa. Portanto, as células amarelas são as células que são editáveis e são preenchidas. Existe aqui um conjunto de pressupostos que são importantes serem colocados, porque eles têm influência ajusante depois nos cálculos do software, e vocês já estão aqui a ver alguns, portanto, as taxas de IRC, de RAMA, os prazos médios de pagamento e de recebimento, as taxas da Segurança Social, e existe aqui estes alertas também, ou seja, estes alertas são importantes de nós parametrizarmos para que o software depois possa gerar os alertas nos desvios do orçamento em função daquilo que são estes parâmetros. Ou seja, por exemplo, estou aqui a mostrar o resultado líquido do período. Se caso existir inferior, caso este valor seja inferior ao previsto ou maior que 10%, nós colocamos aqui 10%, se for 25% nós colocamos. Se as vendas forem inferior ao previsto ou maior que, então nós podemos pôr podemos pôr 10% ou 20%, aquilo que nós quisermos analisar. Portanto, isto é a área, é o próprio controller que está a fazer, o próprio utilizador. Depois temos a área de inputs. E a área de inputs é dividida em duas áreas. Uma que são os inputs, nós chamamos os inputs provisionais, e os inputs provisionais detalhados. Porquê é que existem os inputs provisionais detalhados? Os inputs provisionais detalhados, existem algumas rúbricas que são de input direto, ou seja, o utilizador já deverá ter o valor calculado para lá colocar. Por exemplo, aqui nós podemos vir aqui ao mapa de FSEs, e o mapa de FSEs é um dos dados, dos valores, é um dos mapas onde existem esses inputs diretos. Ou seja, por exemplo, aqui nesta rúbrica de publicidade e propaganda, eu posso chegar aqui a janeiro e colocar um valor de 1000 euros. Portanto, e estou a colocar aqui diretamente o valor e o orçamento rúbrica a rúbrica. No entanto, noutros mapas, por exemplo, como o mapa de rendimentos, se nós repararmos aqui, ou se vocês repararem, aqui nas vendas ou nas mercadorias ou nos produtos, as células não estão a amarelo, estão a branco, e significa que elas não são células editáveis, mas ela tem cá valor, ou seja, nas mercadorias, por exemplo, temos cá um valor de 330 mil euros. Como é que nós calculamos esse valor? Ou seja, aí vamos aos mapas detalhados, ou seja, sempre que eu não consigo colocar aqui os dados, entramos dentro dos mapas detalhados. E os mapas detalhados foram criados de maneira a que eu consiga ter um maior detalhe, ou seja, consiga fazer o orçamento rúbrica a rúbrica, produto a produto, mercadoria a mercadoria, serviço a serviço, em vez de estar a calcular, por exemplo, uma folha de cálculo à parte, fazer esse cálculo à parte e depois colocar o valor global. Neste caso, nós temos aqui uma orçamentação de uma empresa que comercializa dois tipos de mercadorias, a Box 1 e a Box 2. Neste mapa aqui de cima são as unidades que são colocadas, mensais, a previsão, ou seja, estamos aqui a falar de previsão, não estamos a falar de nada de dados históricos ainda, isto é a previsão, o orçamento, esta é a zona do orçamento. E aqui temos os preços unitários que nós vamos vender mensalmente cada item. Se eu quiser adicionar mais itens, por exemplo, aqui na venda de produtos, como se repararem, as linhas estão a branco, só existe uma linha, mas existem estes botões aqui do lado, no canto superior direito, que permite adicionar mais linhas ou apagar as linhas que nós entendemos, ok? Portanto, e aqui nas vendas de mercadorias, o exemplo que eu tenho aqui, ele pode ser estendido, eu posso acrescentar mais mercadorias, se eu quisesse acrescentar a Box 3, a Box 4, e aqui teria a possibilidade de estimar o que é que eu estava à espera de vender em janeiro, em fevereiro, em março, etc. Portanto, mais uma vez, quem desenvolve o orçamento é quem terá a liberdade e quem terá o conhecimento para executar isto. O que a aplicação permite é uma ferramenta que permite que sejam introduzidos estes dados. Portanto, relativamente a dados que são detalhados, onde é possível detalhar, se perguntarem assim, mas quais são os mapas que nós temos, quais são os mapas ou os itens que nós detalhamos? Podemos detalhar. Então, se carregarem, de facto, neste menu Inputs Provisionais Detalhados, os mapas desde o 1 até ao 9 vão verificar que são mapas de introdução de dados detalhados. Para além das vendas, por exemplo, eu aqui estou a vender as mercadorias,
Mas eu, ao orçamentar estas mercadorias, eu também tenho IVA, também tenho que orçamentar o IVA. Então, nestes mapas, o mapa 6 e o mapa 7 e o mapa, digamos, até o mapa 10, nós temos aqui a orçamentação dos IVAs. E na orçamentação dos IVAs, eles também são feitos de forma detalhada. Se eu vier aqui ao mapa 7, já repararam que já tenho aqui a box 3 e a 4 inserida. Se eu inserir aqui mais um produto, mais uma mercadoria, a box 5, ela aparece automaticamente aqui neste mapa do IVA, ou seja, ele em todo o lado que eu adiciono, ele vai aparecer depois nos mapas ajusantes que estão relacionados, no caso aqui é o IVA, e eu posso definir taxas específicas para cada item, ok? Posso definir os IVAs que eu quiser, as taxas, em vez de estar a fazer uma taxa média de IVA, eu estou aqui a aplicar uma taxa específica para cada um dos itens, ok? Portanto, isto facilita imenso a orçamentação e dá um maior detalhe à orçamentação, ao orçamento, para que eu consiga, porque assim, se eu tiver, nós estamos aqui a falar um exemplo de 5 itens, 5 mercadorias, mas se eu tiver 10, 20, 30, 40 produtos para orçamentar, isso é muito possível que eles tenham taxas de IVA diferenciadas, consoante o tipo de setor, o tipo de negócio. Se for esse o caso, a ferramenta do controle orçamental permite criar e colocar uma taxa de IVA específica para cada um deles, ok? Portanto, e ao fazer isso, o que acontece é que estes valores aqui nas vendas, nos mapas, nos inputs provisionais, eles são automaticamente preenchidos. Portanto, células que são amarelo são células editáveis, células que não são amarelo são células que não são editáveis, são valores calculados e algumas advêm daqui dos mapas dos inputs provisionais detalhados. Relativamente àquilo que são os mapas provisionais, portanto, é uma questão de nós percorrermos aqui os outputs que são gerados, os mapas de FSEs, os gastos com pessoal, outros gastos, os mapas de investimento também, que é possível, no caso dos investimentos, não estão nos mapas detalhados, é feito aqui, se existir esse tipo de mapa, se existir essa orçamentação, ou se for importante. O mapa de amortizações também, relacionado com o mapa de investimento, o mapa de financiamento, o serviço de dívida, a demonstração de resultados, o balanço e o orçamento de tesouraria financeira. Portanto, este é um mapa já não será de input, mas será mais já um mapa de output, e que é o orçamento de tesouraria, o orçamento financeiro, algo que é um instrumento muito importante para qualquer tipo de controle orçamental. Portanto, estas são as áreas de introdução de dados, não é? Que são responsáveis pela introdução de informação previsional, não é informação histórica, e depois temos a área dos desvios. Neste botão aqui, o que nós vamos ver é os menus, os mapas, nomeadamente de rendimentos, os mapas, ou seja, estamos a falar de mapas na área da exploração, dos investimentos, dos financiamentos, a demonstração de resultados e o próprio balanço, e o software vai mostrar os desvios. Estes botões que estão aqui em cima permitem-nos visualizar e mudar a vista que nós estamos a ver, ou seja, o ecrã, o mapa muda consoante aquilo que nós selecionarmos. Ou seja, se eu selecionar neste período e acumulado, se eu selecionar acumulado, significa que eu estou a ver os dados acumulados. Se eu mudar para período, estou a ver os dados do período, só especificamente do período. Ou seja, quando aqui aparece janeiro, são os dados de janeiro, são os dados de fevereiro, são os dados de março, são os dados de abril. Não são os dados acumulados até janeiro ou acumulados até março. É uma questão de visualização. Tudo o que é o input, o software calcula isso tudo, mas depois, em termos de visualização, eu, como utilizador, posso escolher. E posso ainda escolher também que tipo de informação é que eu posso querer ver. Existem 3 colunas para cada mês. A coluna do previsto, daquilo que foi orçamentado. A coluna do real, dos dados reais, dos dados históricos, não é? Que vêm da contabilidade, que já vou explicar como é que nós obtemos. E o desvio, que é calculado. Okay? Depois podemos até escolher e selecionar os meses que nós queremos ver. Se eu estiver aqui a pagar todos estes meses, eu estou a encolher, estou a fazer desaparecer e só estou a mostrar o primeiro trimestre, por exemplo. E eu assim estou a analisar só simplesmente o primeiro trimestre. Posso chegar aqui e imprimir o primeiro trimestre, posso exportar os dados históricos para o Excel, que é uma das vantagens que permite no software. Estes menus aqui neste topo, com a impressora, permite-me imprimir.
estes dados permitem-me exportar para Excel ou aqui carregar os dados históricos. A vantagem de nós podermos exportar para Excel prende-se com o facto de, se eu quiser fazer um relatório, ou se quiser fazer um documento em Word, por exemplo, mais elaborado, com alguma descrição, alguma memória descritiva sobre o orçamento, e que quiser adicionar mapas, eu posso fazer isso. Ou seja, exporto o mapa para Excel, o mapa do controle orçamental para Excel, e depois tenho acesso e consigo juntar esse mapa a outro mapa ou a algum texto. Como é que eu carrego os dados? Portanto, os dados, a fase de carregamento dos dados históricos tem duas fases. Uma é através a primeira fase, o primeiro passo é a importação dos dados para um repositório contabilístico que o próprio controle orçamental utiliza. O controle orçamental utiliza uma ferramenta de um importador de dados. Esse importador é uma base de dados que vai armazenando para as empresas que eu vou adicionando, vai armazenando os dados contabilísticos que eu vou importando, e esses dados depois ficam disponíveis para qualquer orçamento através deste botão aqui que diz carregar dados históricos reais, eu poder fazer essa integração dentro desta folha, dentro destes mapas. Mas essa é a segunda fase, ou seja, primeiro eu carrego os dados, mantenho os dados carregados dentro da minha base de dados e depois eu posso reutilizá-los em qualquer orçamento que eu queira. Como eu já disse que isto é multi-orçamento, não é? Eu posso fazer vários orçamentos, 2, 3, 4 orçamentos para a mesma empresa e analisar depois em função dos dados que são importados, fazer algumas simulações ou algo do género. Portanto, eu posso querer reutilizar várias vezes o próprio orçamento. Ou até, como é digamos, é uma disciplina importante quando desenvolvemos um orçamento, que é o orçamento depois tem que haver controle. E este controle, com a análise dos desvios, vai-nos permitindo afinar alguns critérios de orçamentação. E isso pode ser feito outra vez, ou seja, eu posso voltar atrás ao orçamento e voltar a mexer no orçamento para que vá de encontro àquilo que é a realidade que a empresa está a presenciar. Relativamente então ao importador, como é que eu chamo o importador principal? Portanto, o primeiro passo é carregar neste botão importar balancetes, ou seja, eu tenho que importar os balancetes do software e eu vou aqui chamar vou aqui partilhar o outro ecrã, que é o ecrã que tem os dados. Eu ia só pedir, ok, aqui, onde é que está? Aqui, o share, ok. E não sei se já estão a ver os dados. Portanto, o ecrã. Este é o importador de dados do controle, que o controle orçamental usa. Ou seja, ele é uma aplicação em separado. Ela é chamada através do tal ícone que eu mostrei ainda há pouco. E ele permite fazer dois tipos de importação. Ou importação em SAFT ou importação em balancete. Primeiro, eu tenho, como isto é o tratamento de dados num repositório de base de dados, eu tenho que adicionar aqui as minhas empresas. Posso adicionar várias empresas, ou seja, por cada empresa que eu crio, ele está a gerar um repositório. E esse repositório, sempre que eu importo dados, eu tenho que dizer assim, olha, este balancete ou este SAFT corresponde à empresa demo, ou à empresa teste, ou à empresa X, ou à empresa Y. E em função disso ele armazena os dados. Portanto, o software não sabe qual é que é o nome da empresa que está no fecheiro, não reconhece, portanto, será sempre o utilizador a dar essa informação, mas a partir do momento em que ele lê os dados, ele vai armazená-los na empresa que nós indicarmos. Portanto, este é o primeiro passo. O segundo é ou optar por uma importação em Excel ou uma importação em SAFT. A importação em Excel é uma importação, digamos, tão válida como a importação em SAFT, se bem que nós aconselhamos mais a importação em SAFT do que propriamente a importação em Excel. A importação em Excel, qual é a desvantagem? Ou seja, uma das vantagens é que é mais rápida de fazer, porque só é possível importar um mês de cada vez, portanto os dados são menos, não é? Estes balancetes em Excel são gerados, qualquer software de contabilidade do mercado em Portugal consegue gerar balancetes em formato Excel e os balancetes terão que ter uma estrutura que se assemelhe ao número da conta. Eu até vou tentar partilhar aqui um fecheiro, ou seja, terá que ter uma estrutura, ou seja, ela não precisa ser muito fixa, não tem nada, a ideia não é ser uma estrutura fixa, mas ela tem que ter alguns campos, ou seja, os campos até podem estar em lados diferentes, mas ela tem que ter alguns campos que são essenciais, nomeadamente o número da conta, a descrição da conta, que pode ser importante também, se bem que aqui no caso do controle orçamental não tem importância porque ele não vai ler esse campo.
apesar de estar lá para ser importado, o número da conta, os saldos a débito e crédito, os movimentos mensais a débito e crédito. Portanto, existe aqui um conjunto de, digamos, eu vou partilhar novamente aqui o ecrã, vamos mostrar aqui o Excel. Portanto, este é um exemplo de um balancete que é possível gerar num software de contabilidade, seja da Primavera Software, seja da PHC, seja da Sage, seja da Toc Online. Qualquer aplicação de contabilidade hoje em dia existente no mercado, e isto já é de há várias décadas, é possível gerar balancetes com esta estrutura, ok? Portanto, o que interessa, este campo pode estar na coluna B, ou na coluna A, ou na coluna C, desde que ele exista e desde que estes campos existam, principalmente o acumulado e o balancete e os saldos de devedor e credor, são importantes. Qual é que é a diferença e qual é que é a desvantagem de utilizar esta importação? É que eu tenho que importar mês a mês. A partir do momento em que eu tenho que eu vá fazendo a manutenção de um orçamento, e à medida que eu vai passando, eu agora passei de janeiro para fevereiro, de fevereiro para abril, para março, de março para abril, portanto eu aí posso importar facilmente um balancete só, sem qualquer problema. Mas se eu estou a começar um orçamento e ao final de 3 ou 4 meses é que eu vou importar e eu vou analisar os desvios, para cada mês eu tenho que fazer uma importação, se for um balancete em Excel. Se eu utilizar o SAFT já não acontece, porque o SAFT, se eu disser que quero um SAFT entre janeiro e março, ele tem a informação dos 3 meses. E o software também importa esses dados, ok? Eu vou então aqui demonstrar como é que ele pode fazer essa importação. Portanto, e na importação do SAFT, é algo também muito simples, basta só indicar qual é que é a empresa que está relacionada com o fecheiro SAFT, vou à procura do SAFT e faço o seguinte, ou seja, este SAFT é o SAFT que é gerado pelo software de contabilidade, ok? Portanto, eu só tenho que pedir o SAFT. Neste caso aqui é um SAFT que só tem o mês de janeiro e o mês de fevereiro de 2020. Eu faço concluir e aquilo que ele vai fazer é vai importar os dados. O SAFT tem os extratos e tem também o balancete inicial e o balancete final. Portanto, e a partir desses dados o software constrói os balancetes intermédios. Neste caso são só 2. Portanto, aqui a questão é que quanto maior for o SAFT, se nós estivermos a falar de uma empresa com uma grande dimensão ou já com bastantes dados, a importação pode demorar algum tempo, demora mais tempo com certeza que importar um balancete, mas temos a certeza que ficamos com o balancete, com os dados todos completos. E porquê é que também é importante podermos, ou seja, nós sugerimos que seja a importação do SAFT? Porque mesmo que eu tenha importado os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, e depois chegar a abril, em vez de eu só estar a importar um balancete de abril, se eu importar o SAFT de janeiro a abril, eu estou a adicionar mais um mês à contabilidade, mas, por exemplo, se nos meses anteriores houve algum ajuste contabilístico, alguma configuração, alguma correção de algum erro contabilístico, esse erro contabilístico já vai no novo SAFT. Então, e vai-me corrigir os dados importados e vai-me corrigir também os desvios. Portanto, aquilo que aconteceu agora, ele terminou a importação, portanto, eu se quiser consultar os dados, posso carregar neste botão e vou verificar, antes de integrar os dados no software, no controle orçamental, vou verificar se existem, que dados é que estão lá, eu vou aqui carregar a obter dados e vou escolher aqui o mês de fevereiro, por exemplo, e posso querer só escolher aqui as contas agregadoras, portanto, eu tenho aqui a filtragem, filtro as coisas que eu bem entender, vou fazer inserir, e o que o programa vai fazer está a ir ao repositório já importado, ou seja, isto é a réplica daquilo que existia no SAFT e que o software conseguiu ler e interpretar. E aqui nós estamos a ver o software a carregar, não no controle orçamental, mas isto é uma ferramenta de validação que o controle orçamental, que o importador do controle orçamental tem. Ou seja, eu aqui só estou a ver se, de facto, ele importou o balancete correto, se este balancete de fevereiro corresponde à empresa que ele quis importar e se os dados estão minimamente fiáveis e não houve problema nenhum. Portanto, conseguimos ver aqui o balancete importado com o nome da conta, o saldo, etc. Isto foi o resultado daquilo que já foi importado, ok? Portanto, e conseguimos ver aqui todas as contas que eu consegui importar. Existem mais contas, porque eu aqui só pedi para ele visualizar
as contas as contas agregadoras, mas é possível colocar lá o balancete de razão, se eu quiser, só por uma questão de validação. Portanto, aqui não há nenhuma integração com o próprio controle orçamental. Depois, feito este processo, tendo feito esta importação, então eu já posso passar para a área da integração destes dados importados, e aqui voltamos novamente ao controle orçamental, destes dados importados naquilo que é os dados históricos e para analisar os desvios. Eu vou aqui chamar outro fecheiro, este aqui, o teste SAFT, que é um outro orçamento, que eu estou a chamar, carrego no botão desvios, e eu tenho, digamos, tenho aqui o orçamentado, o real e o orçamentado. Eu vou só aqui carregar, ok, janeiro. Este se calhar não tem. Vou tentar chamar aqui demo webinar. Ok, é este aqui, demo webinar. Vou aos desvios e eu aqui no janeiro, no fevereiro, no março já tenho aqui dados orçamentados, ok? Mas não tenho dados nenhuns carregados de histórico. Então o que eu fazia é, depois desta importação, eu sei que tinha importado 2 meses, janeiro e fevereiro, então eu chego aqui a este menu, carrego neste botão carregar dados históricos e reais, o programa vai-me apresentar, vai-me dizer que tipo de dados é que eu quero importar, qual é a empresa a que corresponde a este orçamento. Eu vou dizer que é a Webinar, escolho janeiro e fevereiro, eu podia escolher os outros meses todos, se fosse esse o caso, faço atualizar os dados históricos e ele diz-me que os dados históricos já foram carregados. Sempre que eu faço, quando carrega a primeira vez os dados, ele vai-me perguntar duas coisas. Uma é a distribuição do passivo em corrente e não corrente, porque isso não existe nos balancetes, portanto, apesar disso estar dentro do software de contabilidade, mas quando nós estamos a ler um balancete, o software não conhece a contabilidade desta empresa, simplesmente está a ler contas e dados que estão lá. E os valores. Portanto, há aqui a possibilidade de colocar, por exemplo, aqui neste caso dos financiamentos obtidos, o que é que corresponde a corrente e não corrente. Automaticamente ele coloca pré-definido tudo em corrente e nós só temos que chegar aqui, olha, não, de facto estes valores não eram 3.000 euros por menos em não corrente, e então vamos colocar esses valores. 3.000 euros porque é negativo, porque é o valor que está lá. E colocamos confirmar e prosseguir. Aqui é a mesma coisa. No caso, falta lá aqui aparecer uma outra mensagem, que é no caso de ele detectar que a empresa tem e existe cálculo de custos das mercadorias e das matérias-primas vendidas, no caso, se for intermitente, ele apareceria uma segunda janela para fazer essa configuração do real. E se repararem, a coluna do real de janeiro e de fevereiro, que antes estava a 0, agora já tem dados. Ou seja, a de março continua a 0, porque este SAFT que eu importei não tem dados de março, tem simplesmente dados de fevereiro e janeiro. E aqui eu já consigo comparar, por exemplo, a prestação de serviços orçamentada com a prestação de serviços real e calcular os desvios. A prestação de serviços que eu calculei que eu orçamentei para fevereiro e aqui os dados orçamentados. Portanto, eu posso ver também o acumulado, posso ver o período, ok? E repararem que ele está a mudar aqui os dados, simplesmente os dados foram importados, aqui só estou a alterar a visualização, e é desta forma que ele faz este mapeamento. Depois é só percorrer os vários itens que estão disponíveis para analisar desvios, o mapa de rendimentos, o mapa de custos das mercadorias, o mapa de FSS também, o mapa de gastos com pessoal, outros gastos que eventualmente existam, o mapa de investimentos, o mapa de financiamento, o mapa e a demonstração de resultados e o balanço, ok? Portanto, são tudo dados que eu não inseri manualmente, simplesmente os importei. E estas importações, portanto, são feitas sempre que obtemos essa informação da contabilidade, ou o balancete em Excel, ou então o SAFT, que mais uma vez eu digo que é o mais aconselhado. Para terminar, aquilo que é possível depois, para além da análise de desvios, aquilo que é possível depois fazer é analisar outro tipo de indicadores, nomeadamente aqui algumas análises de desvios por rúbrica, uma análise económico-financeira, onde é possível eu analisar de uma forma mais gráfica algumas rúbricas que são consideradas mais relevantes para para analisar a performance da empresa, os tais desvios por rúbricas, vendas de mercadorias, total de rendimentos, etc., que é possível ver aqui em termos de gráfico.
tudo isto é passível de ser impresso, de ser exportado também como imagem. A análise económico-financeira, com alguns indicadores de rentabilidade, de tesouraria, endividamento, ou seja, alguns indicadores que são aquilo que é o base para quem está a trabalhar em orçamento, ok? Não estamos a falar aqui de um software puro, específico mesmo da análise financeira, se bem que ele é possível trabalhar análise financeira, como estão a ver aqui a partir destes dados. Esta é a área, digamos, já mais de relatório final, mas que é possível também ela de ser exportada, tal e qual como os outros são exportados. Resumindo, e para concluir, o software controle orçamental deve ser pensado da mesma maneira como se faz um orçamento em Excel, ou seja, eu tenho rúbricas que preciso orçamentar. Existem rúbricas, no entanto, que o software permite inserir o valor global ou do valor mais detalhado. Eu dei aqui o exemplo das mercadorias, como podia dar o exemplo dos serviços, das vendas de produtos, etc. Temos depois a análise de desvios, com a integração dos dados reais ou dos dados históricos vindo da contabilidade através do importador, através do carregamento desses dados, e depois uma terceira área, que é a área das análises, dos dashboards, onde é possível ter uma visão mais gráfica e mais direta daquilo que são alguns indicadores que nós consideramos e que são considerados na gíria importantes. De referir também que aqui estas zonas a cinzento são alguns textos, digamos, pequenas anotações que o software faz de forma automática, ok? Onde vai dando aqui uma indicação, por exemplo, aqui a empresa apresenta uma situação líquida de menos 6.900 euros contra 3.513 orçamentados, portanto, isto já permite adiantarmos aqui algum trabalho, elaborarmos nós um relatório de orçamento. E por último, pronto, de facto perceber que este tanto pode ser utilizado para a nossa própria empresa, como também para empresas que nós trabalhamos como consultores ou tivemos um gabinete de contabilidade e fizermos alguns orçamentos para clientes, isto também pode ser utilizado desta forma. E pronto, eu acho que concluí a minha exposição. Alexandre, Ângelo, se queres. Obrigado, Rui, pela apresentação. Basicamente cobrimos todos os aspectos que tínhamos em agenda. Conforme tiveram a oportunidade de ver, não se trata de um software muito complexo, muito pelo contrário. Permite aqui, sim, agilizar algumas rotinas que vocês têm ao nível não só ao nível da construção do orçamento, mas também ao nível de algumas rotinas depois de gestão orçamental. Para quem ainda não é nosso cliente, portanto, algumas considerações. A primeira, caso avancem para a compra do software, estarão a fazer um investimento único, portanto, o software tem um modelo de licenciamento perpétuo, não temos qualquer serviço de subscrição ou anuidade associado e também mantemos contacto frequente com os nossos clientes através do nosso canal de suporte. Portanto, um canal de suporte que poderão encontrar através do nosso site, rcrcontabilidade.pt, e através dessa linha de suporte mantemos contacto, fazemos os esclarecimentos necessários e às dúvidas que os nossos clientes nos vão colocando ao longo do tempo. Adicionalmente a isto, informar que potenciais clientes poderão adquirir o software durante esta semana com condições preferenciais. É uma questão de visitarem a nossa loja online, poderão ficar surpreendidos com as condições que temos em vigor. E pronto, deixaríamos aqui algum espaço para algum diálogo, alguns esclarecimentos que desejassem obter, independentemente de poder não haver algumas questões mais tarde, poderem nos enviar e-mail e eu darei resposta rapidamente. Praticamente todos vocês têm a versão de demonstração do vosso lado, portanto é uma questão de revisitá-la, confrontarem aqui alguns aspectos da apresentação com aquilo que já foi um entendimento prévio que vocês fizeram à ferramenta e pronto. Não havendo questões e também assumindo que estamos no limite do tempo que idealizamos para esta sessão, eu despeço-me, agradeço-me a vossa atenção e a vossa disponibilidade e presença. Agradeço também, Rui, a tua apresentação e qualquer questão que tenham, estão à vontade, é uma questão de nos contactar. Ok? Muito obrigado e boa tarde para todos. Obrigado, boa tarde, obrigado.